propósito de Deus no perdão. Vamos falar hoje sobre o perdão, caso de vida ou morte, segundo a palavra de Deus. Vamos orar e meditar nessa mensagem e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e coloque no nosso coração essa grande bênção que é perdoar. É uma obra espiritual, é obra de Deus no nosso coração. Então vamos falar com Deus e vamos meditar nas Escrituras Sagradas que vai nos ensinar a questão do perdão em nome de Jesus, em quais áreas essa questão do perdão vai influenciar e como que nós vamos fazer para perdoar, segundo a palavra de Deus, e receber essa grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo louvor, obrigado pelo teu povo, pela igreja, obrigado por mais um culto que prestamos ao Senhor, e agora estamos aqui em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, ao coração de todos nós que estamos agora ligados a esse culto que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Tira todo impedimento, fala ao nosso coração, e muito obrigado, perdoa o nosso pecado também, e nos ajude a entender Tua palavra, e aplicar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero falar rapidamente nessa noite sobre perdão. É um caso de vida ou morte, ou você perdoa ou você morre. A palavra de Deus fala para nós sobre o perdão, mas o que é perdão? Perdão é um processo mental ou espiritual de cessar um sentimento ou ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, nós vimos aqui que perdão é fazer cessar um sentimento de ressentimento e raiva no coração. Quando você perdoa, cessa esse sentimento. Então nós vimos aqui, meus irmãos, perdão. Quando você não perdoa, é a mesma coisa de tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Quem morre é você mesmo, né? E certamente você vai se dar mal quanto a isso. Mas o veneno de não perdoar, ele é mortal. Por quê? Que quando a gente não perdoa, se torna algo mortal para nós. Em primeiro lugar, é porque quando você não perdoa, a Bíblia fala que isso vai influenciar negativamente a sua vida espiritual. Está na palavra de Deus, Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Jesus explica a oração do Pai Nosso, e quando chega nesse momento, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nesse período dessa oração, Jesus, ele explica, e ele fala assim no verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Contudo, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o nosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus está dizendo aqui que Ele vai nos perdoar se nós perdoarmos os nossos devedores. A condição do perdão de Deus é se nós perdoarmos os nossos ofensores. Agora, se você observa, se não há perdão de Jesus, não há salvação, não há justificação, não há regeneração, não há libertação, não há cura, não há livramento, e haverá um peso de morte no nosso coração. Se Deus não nos perdoar, estaremos perdidos, arruinados para sempre. Então eu quero dizer para você que perdão é caso de vida ou morte, até morte espiritual. Se você não perdoar, você morre espiritualmente, porque Deus está falando para nós que Ele não vai nos perdoar também as nossas ofensas. A palavra de Deus fala que não haverá mudança de vida. Se você não perdoar, você estará condenado, você estará arruinado. Então é muito sério, é mais sério do que você imagina, guardar rancor, ressentimento, mágoa,
falta generosidade. Você precisa aprender a ser perdoado, a liberar perdão, para que você receba a graça de Deus na sua vida. É algo sobrenatural o perdão, é algo espiritual, é de Deus, são coisas do alto. Perdão é algo que vem de Deus, não do homem, vem do Espírito Santo, não da carne, vem da graça de Deus, e não do ser humano. Então estou falando sobre coisa sobrenatural, espiritual, e o perdão é um santo remédio para o coração e para a vida espiritual. Em segundo lugar, a questão da falta de perdão vai influenciar não somente a sua vida espiritual, vai influenciar inclusive a sua vida financeira. Note bem o que Jesus fala em Mateus 5, a partir do verso 23 em diante. Ele fala assim: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta. Jesus está dizendo que, primeiro, Ele não vai te perdoar se você não perdoar as pessoas que te ofenderem. Segundo, Ele não vai aceitar a sua vida no altar e o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo. E quando nós temos pendências espirituais, financeiramente falando, isso vai afetar negativamente a nossa vida financeira, a nossa vida econômica. Isso vai trazer ruína, porque dizimar e ofertar é bíblico, é bênção, é segurança, é você crer e entender que a sua provisão, a providência vem de Deus, é Ele que te concede. Às vezes a pessoa fica preocupada com o dízimo e oferta. Mas você dá o dízimo para a igreja? Que dízimo para a igreja o quê? Deus não pede nada sem primeiro nos conceder a graça do dinheiro. Quando Ele pede alguma coisa para nós, é porque já nos deu, já nos concedeu, nos deu essa graça, já abriu as portas, já nos deu essa bênção, já deu a provisão necessária, e mais do que necessária, mais do que a gente merece, mais do que precisa, e é por isso que nós contribuímos, e fazemos com gratidão e amor, reconhecimento, que tudo vem dEle. Agora, quando você vai ofertar, Deus, Ele na sua palavra, Ele diz: eu não aceito nem você e nem a sua oferta. Deixa a oferta de lado, vai, reconcilia primeiro, perdoa, resolve a sua vida, o seu relacionamento, libera perdão, depois sim, aí então você vem e traz a sua oferta. Então você observa que perdão é muito mais do que a gente imagina, afeta a vida espiritual, afeta o ministério, afeta o coração, afeta o bolso, afeta a sua economia, as suas finanças, o seu trabalho. Em terceiro lugar, a palavra de Deus fala também que quando você não perdoa, vai influenciar negativamente a sua vida física também. Jesus, Ele conta uma parábola, lá em Mateus também, Mateus 18, quando Pedro pergunta para ele: Jesus, quantas vezes devemos perdoar o irmão, se pecar contra nós, durante o dia e tal? Ele fala assim: Jesus, devemos perdoar 7 vezes? Aí o Senhor responde: não, 70 vezes 7. A numerologia do amor, a matemática da fé, 490 vezes, se seu irmão pedir perdão. É para perdoar de forma incondicional, ilimitada. Depois, Jesus conta uma parábola, e ele fala o seguinte: olha só, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Um rei, passado a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6 denários. Denários era o salário de um dia de trabalho. Então aquele moço, ele devia 10.000 talentos. Ele devia muito dinheiro ao seu rei. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Ou melhor, tudo que ele tinha era suficiente para pagar a dívida. Então
ele se prostrou reverentemente diante do seu senhor, diante do rei, e pediu que fosse perdoada a dívida. E o rei perdoou. Ele foi embora, e aquela mesma pessoa que foi perdoada de 10.000 talentos, 100 denários. Quer dizer, 60 milhões de vezes menos do que ele devia. Jesus está usando a figura de linguagem aqui, uma hipérbole, um exagero. Aquele homem foi perdoado de milhões e milhões. E quando o seu servo dele devia a ele apenas 100 denários, a Bíblia fala que ele não perdoou. Ele não quis perdoar de jeito nenhum. E a palavra de Deus diz que as pessoas ficaram sabendo e contou para o rei que tinha perdoado ele. Aquele rapaz que o Senhor perdoou, aqueles 10.000 talentos, milhões de denários, aquele rapaz malvado, o servo dele, devia apenas 100 denários e ele não perdoou. Aí o rei o chamou e falou com ele o seguinte: já que você não pode perdoar 100 denários, eu não vou te perdoar 6 milhões de denários. Você vai ter que pagar até o último centavo. E a palavra de Deus fala que o rei fala assim: perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes o seu irmão. Verdugos são carrascos que maltratam as pessoas. Deus está dizendo: se você não perdoar, Ele vai aos carrascos, aos verdugos, até que toda dívida seja paga. Sofrimento físico, sofrimento em todas as áreas da sua vida, Deus vai te entregar aos verdugos. Então, há uma influência, vai influenciar a sua vida espiritual, vai influenciar a sua vida financeira, vai influenciar a sua vida física. Haverá sofrimento na sua alma, na sua mente, no seu corpo, no seu psicológico, na sua vida interna, externa, em todo o seu ser. É um prejuízo enorme. Então, perdão é caso de vida ou morte. Ou você perdoa ou você morre, porque o sofrimento não vale a pena. Mas a palavra de Deus fala que quando você não perdoa uma pessoa, isso vai influenciar a sua vida familiar, o seu casamento, os seus relacionamentos dentro de casa. Por quê? Porque quando não há perdão, as coisas vão juntando. É por isso que as pessoas falam: foi a gota d'água. Por que é a gota d'água? É porque o copo encheu. Mas quando há perdão, o copo não enche. As coisas são tratadas daqui para frente. E é o que está para trás, você coloca uma pedra. Porque o perdão verdadeiro é daqui para frente. Para trás, as coisas ficam para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Perdão é isso, é prosseguir para o alvo, é vida que segue. O passado você deixa para trás. Agora, se você não perdoa a esposa, o marido, o cônjuge, o filho, você não perdoa o parente, o amigo e tal, aquilo vai juntando, até que um dia você não aguenta mais. É por isso que há divórcios, separação, muita briga, né? Muito inferno dentro de casa. E os maiores psicólogos do mundo que tratam de casamento, teve um psicólogo, ele fez uma entrevista com milhares de casais. Ele chegou à seguinte conclusão: o divórcio, ele vem devido às coisas do passado que não foram tratadas. Falta de perdão gera divórcio, separação, briga, vira um inferno dentro de casa. É por isso que muita gente separa. Falta de perdão, falta de tratamento, de amor, de generosidade. O relacionamento não flui, não acontece. Agora, fora aqueles que estão separados dentro de casa, né? Não saíram de casa, mas dentro de casa é o inferno, porque a falta de perdão influencia negativamente o casamento, a família. Agora você imagina nesse tempo de coronavírus, fica em casa. É fácil falar para ficar em casa quem tem dinheiro todo mês, não é verdade? É fácil, fica em casa quem tem o salarinho todo mês garantido. Mas, quero falar para você, e esse pessoal que está em casa hoje, imagina que brigada que deve estar dando. Tanto divórcio,
separação, né? Discórdia, tanto ressentimento e amargura, sofrimento dentro de casa, falta de perdão. E falta de perdão é falta de Deus, é falta de Jesus, é falta do Espírito Santo, é falta do sobrenatural. Então, quero falar para você que quando não há perdão, vai afetar a sua vida espiritual, financeira, seu bolso também, tá? A sua vida física, o seu corpo e a sua família, dentro de sua casa. Quinto lugar, vai influenciar a sua vida social, relacionamentos interpessoais. Você vai ficar na solidão, porque ninguém vai relacionar com você, porque você não perdoa, não é perdoado, não reconhece, se torna um porco-espinho, se torna um poço de azedume, uma pessoa de mal com a vida. Então vai atrapalhar espiritual, financeiro, conjugal, familiar, social, e vai atrapalhar a sua vida pessoal também, né? Você não vai relacionar-se com ninguém, e emocionalmente, você vai se tornar uma pessoa de mal com a vida. Já viu aquelas pessoas falarem assim, aquele irmão lá está de mal com a vida, ele é igual um porco-espinho, ele está isolado, não tem relacionamento, não tem amigo. Então socialmente vai te fazer mal, pessoalmente vai ser péssimo. E mais, sétimo lugar, vai influenciar na sua vida, na batalha espiritual contra demônios nesse mundo tenebroso, porque Paulo em Efésios, ele fala para nós, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades no mundo espiritual. Paulo, em uma das suas cartas, ele fala que a importância do perdão, para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Quando você não perdoa, o inimigo, o próprio diabo, os demônios, o inferno inteiro, eles vão alcançar vantagem sobre a sua vida, sobre a sua batalha espiritual, sobre o seu ministério, para que você seja uma pessoa envergonhada e derrotada em tudo que você empreender. Você vai ser uma pessoa completamente vencida pelos inimigos espirituais. Os inimigos vão ter vantagem sobre você, porque o diabo sabe se você é uma pessoa generosa ou não, se você é porco-espinho ou não, se você perdoa ou não, se você é rancoroso ou não, vingativo. Então essas pessoas, elas vão de mal a pior, e elas ficam doentes também, porque a defesa diminui, né? E uma pessoa, e ela é limitada, se torna uma presa fácil no mundo espiritual para os inimigos. Então ele padece, vive menos, né? Não tem vida de qualidade. Na verdade, ele vegeta, ele sofre muito. Então, a falta de perdão gera morte em todos os aspectos. A gente vai matando aos poucos, né? Mas eu quero falar agora, em nome de Jesus, para essa morte da falta do perdão, existe um antídoto, existe um remédio na palavra de Deus. E qual é o remédio de Deus para perdoar? Infelizmente, eu tenho observado pessoas que não perdoam os pais, os filhos, os irmãos, vizinhos, parentes, amigos, enfim, o marido, a esposa. Tem pessoas amarradas na vida espiritual, porque o coração é azedo, o coração parece um cemitério, cheio de cruzes. E tem gente que tem o tal do livro negro, né? Eu te coloquei no vidro, no meu, sei lá, caderno preto, é uma coisa assim mais ou menos. Eu não sei falar porque eu não tenho, graças a Deus, já queimei em nome de Jesus. Mas eu ia falar nisso. Eu vou colocar você no meu caderno em preto, e não sei o que e tal. Querido, para com isso, joga isso fora. Jesus fala que quando Ele nos perdoa, Ele lança no nosso profundo oceano, e coloca uma placa, é proibido pescar. Então, perdão, a primeira coisa, você precisa, no nome de Jesus, obedecer a palavra de Deus. Deus manda perdoar. Perdoar é um mandamento. Deus manda. Ele não sugestiona. Ele não dá que, eu estou achando que você deve, se der. Não. Ele manda perdoar. Perdoai os vossos inimigos. Perdoai até os amigos. Perdoai. Ele manda perdoar. Perdão é mandamento de Deus. Então obedeça. Mas eu não estou sentindo, eu não sinto nada. Quero falar para você que a vida cristã não é sentimento, é obediência à palavra de Deus e pronto. Deus mandou, obedece. Deus vai pelo Espírito Santo
abrir as portas, te capacitar e fazer um milagre na sua vida, porque Deus honra a palavra dele para se cumprir. E se você quer obedecer a palavra, Deus vai te ajudar e o milagre vai acontecer. Meu querido irmão, perdão é algo de Deus, é do Espírito Santo, é algo dos céus, é sobrenatural. Então você tem que pedir a Deus em oração: Deus, me ajuda a obedecer a tua palavra. Agora, não adianta falar de perdão para quem não conhece a Deus e nem quer conhecer. Uma pessoa totalmente carnal, ele é vingativo, ele é doente, e ele está a caminho do inferno, morrendo e matando pessoas, e sendo uma pessoa fracassada. É isso que você quer? Entregue sua vida para Jesus, peça o Espírito Santo para habitar no seu coração e te dê essa força, porque essa força só pode vir de Deus. Então, aí você recebe o Espírito Santo pela fé em Jesus, entrega a sua vida a Cristo, deixa Ele dirigir você, o Espírito Santo vai te capacitar, vai te quebrantar o coração, e Ele vai te fazer obedecer a palavra de Deus, pela fé. Primeira coisa é isso. Então não é obedecer de qualquer jeito, é obedecer pela fé na palavra de Deus. Agora, só obedece quem se entregou a Cristo. Só tem uma vida transformada, liberta do rancor e do ressentimento e ódio, só quem entrega Deus, coloca Deus no negócio. É Deus que amou, o amor vence o ódio. Deus vence o diabo, a luz vence as trevas. O bem vence o mal. É isso que a palavra de Deus ensina e eu creio. Então, você vai liberar. Você vai, em nome de Deus, eu vou obedecer, Deus manda perdoar, eu vou perdoar. Segunda coisa, humildade. Eu vou reconhecer que isso é um pecado na minha vida. Reconheço, está lá em Mateus 18, verso 15, fala: se teu irmão pecar contra ti, você precisa entender que alguém pode pecar contra você e você pode pecar contra alguém, e você tem que reconhecer que isso aconteceu e você tem ódio no coração. Tem gente que você já matou e tem gente que já matou você também, e você precisa reconhecer isso e ter a humildade para perceber que existe ódio, falta de perdão no seu coração e falta liberar perdão para alguém. Ou alguém te feriu, ou você feriu alguém. Reconheça isso. Agora, só o Espírito Santo de Deus que vai nos dar esse discernimento. Porque, infelizmente, enxergar os erros alheios é muito fácil. Mas enxergar o nosso, é só Deus que pode mostrar. Isso é humildade, reconhecimento do erro próprio. Então Jesus, ele manda você obedecer pela fé, de acordo com a palavra dele, pelo poder do Espírito Santo. Ele te manda ter humildade para reconhecer esse erro na sua vida, esse veneno que está dentro de você. Tem muita gente que é igual o escorpião, né? Ele mata a si mesmo. Você começar a cercar o escorpião e tal, colocar fogo e chegando assim, ele se mata, ele suicida. Tem gente que prefere morrer igual o escorpião do que jogar o veneno fora. Coloca o antídoto. Deus está te dando nessa noite o antídoto para você quebrar esse veneno do seu coração. Obedeça a Deus, se humilhe, reconheça que é pecado, é maldição, é veneno. Isso está te jogando para baixo, isso está acabando com a sua vida, isso está te dando a paz, a sua alegria. E terceiro, tem que haver confronto. Olha o que Jesus fala: ó, se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele só, é você e ele. Peça a Deus: Senhor, me dê condições de confrontar, mas com amor, com graça, com sabedoria, com educação, com generosidade, com humildade. Deus, abre essa porta para que eu possa resolver esse conflito. Me ajuda. Se você ora, se você obedece, se você se humilha e se você está disposto a resolver, Deus vai te ajudar. Deus vai abrir essa porta, porque perdão está no coração de Deus. Está tanto no coração de Deus que Ele morreu na cruz para te perdoar. Ele se fez maldição em seu lugar para te justificar, para pagar o seu preço. Você não podia pagar o preço do seu pecado, e Ele pagou para justificar, mais do que perdoar. Ele se fez maldição no seu lugar. Então Deus sabe o que é padecer, Ele sabe o que é perdoar, porque Ele sofreu desde quando nasceu, foi crucificado. A palavra de Deus fala que Ele foi torturado. E ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, perdão é do coração de Deus. Então, você precisa pedir a Deus para resolver isso. Peça a Deus sabedoria. Vá, ou então pede uma oportunidade para encontrar
para Deus trabalhar no coração da pessoa, para que quando houver um encontro, Deus possa perdoar, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que quando Saul foi atrás de Jacó, Jacó era trapaceiro, Jacó era um homem assim mau, mas ele encontrou com Deus no vale de Jaboque, Deus mudou a vida dele. E ele orou e falou: Deus, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar, já não aguento mais ser enganador. E Deus falou com Jacó assim: porque você lutou e prevaleceu na oração, você não vai chamar mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Jacó, trapaceiro, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Quando você ora e pede a Deus para mudar a sua vida, Deus muda o seu nome para Israel, Ele tira o seu nome de Jacó, trapaceiro, pecador, miserável, briguento, ladrão, roubou a primogenitura do irmão, o irmão irado atrás dele. Ele ora, ele pede a Deus para que houvesse perdão. E quando o encontro de Esaú, estou emocionado aqui, Esaú com Jacó, houve um abraço, houve choro. José perdoou os irmãos que julgaram ele numa cova. José perdoou os irmãos. Houve choro no Egito, o choro de José e com os irmãos. A palavra de Deus fala que de muito longe eles ouviram o choro, quebrantamento. Quero falar para você que tem que haver um confronto. Esaú encontrou com Jacó, José encontrou-se com os irmãos, e naquele encontro houve perdão. Deus trabalhou no coração de todos eles. Quando há motivação, Deus trabalha. Deus já está preparando o coração daqueles que precisam te perdoar e que você precisa perdoar. Deus já está trabalhando. Deus está movendo o céu e a terra. Deus é Deus. Esaú abraçou Jacó, choraram. José abraçou os irmãos, choraram amargamente. Querido, nós precisamos de não apenas obediência, humildade, confronto, mas amor ilimitado, incondicional. Pedro perguntou a Jesus, lá em Mateus 18, 21, Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Jesus falou assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O amor é ilimitado, incondicional. Deu para entender? É o antídoto, é a graça de Deus. Seja mais gracioso, mais amoroso, generoso, misericordioso, benigno, porque é tudo fruto do Espírito Santo. Por isso que eu falei, falar de perdão é falar de amor, é falar de Deus, é falar de coisas sobrenaturais, espirituais, não é falar do mundo, da carne, do homem, não, é falar de algo muito alto, é do Senhor, que fez o que fez por nós, tudo por causa do perdão. O que mais? Tem mais um remedinho aqui, né? Querido, você obedece, você se humilha, você confronta, você ama. Sabe o que você faz agora? Coloca uma pedra nesse negócio aí, vida que segue, sem peso dessa maldição na sua vida, em nome de Jesus, e vai viver para Deus com paz, livre, e vai voar em nome de Jesus, porque sem perdão você não vai voar, é muito peso nas suas costas. Quem não perdoa é igual galinha, vai comer inseto, minhoca, vai ciscar a vida inteira, não consegue voar. Mas se você perdoar, você vai voar igual águia, vai voar acima das montanhas, das nuvens, dificuldades. Tem gente que não voa porque está pesado. Jesus, Ele quer te transformar numa águia. Deixa de ser galinha em nome de Jesus. Vai voar. Deus criou você para ser águia. É para voar alto, livre, sem peso. Porque o ódio, a falta de perdão pesa tanto que você não sai do lugar. Você fica marcando passo, andando em círculo. Você não prospera.
Olha só o que eu disse aqui, vai amarrar sua vida financeira, espiritual, ministerial, familiar, social, pessoal, física, no ministério, na batalha espiritual, os demônios eles vão alcançar vantagem. Então toma esse remédio pela fé em nome de Jesus, creia que é a sua libertação. E quero terminar dizendo aqui algumas palavras sobre perdão. Perdoamos na medida que amamos. A palavra de Deus fala que o amor encobre multidão de pecados. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Quem falou foi Tertuliano. Augusto Cury fala assim: violência gera violência. Os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama, perturbarão o nosso sono, vai ficar algemado a você a vida inteira. Não podemos levar muito longe uma amizade e um relacionamento se não estivermos dispostos a perdoar uns aos outros. Nosso verdadeiro amigo é aquele que não nos desculpa nada e nos perdoa tudo. Querido, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu creio que é a palavra de Deus. Deus me incomodou muito com essa mensagem para trazer hoje seu coração. Você precisa de libertação e cura. Você está doente, você está amargurado, você está até feio, porque a palavra de Deus fala: coração ferido, o rosto fica feio. Coração alegre formoseia o rosto. Vamos orar para Deus tirar de seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, palavra viva, palavra que vem do trono da graça. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, traga libertação e cura para essa alma doente. Levanta o abatido, cura, Deus, o teu povo que está doente, doente emocionalmente, doente na família, nas finanças, doente no ministério, nos relacionamentos, doente consigo mesmo, doente financeiramente falando, doente em todos os aspectos, porque está envenenado pelo ódio e a falta de perdão. Mas que nessa noite, o teu antídoto da obediência, do confronto, do amor, da graça, da misericórdia, da humildade, do amor incondicional, ilimitado, possa fazer parte desse coração, e que haja uma decisão hoje de perdoar, de ser perdoado e de resolver essa questão de vida ou morte, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, amarra o poder das trevas que impede que isso aconteça. Ó Deus, não me permita que essa pessoa se torne uma presa fácil na mão do inimigo. Liberta, cura, restaura, salva, reconcilia, dá paz, tira a perturbação, tira, Senhor Deus, o terror noturno, a insônia, a depressão, a angústia, a ansiedade, a preocupação. Ó Deus, acaba com essa dor, em nome de Jesus, que possamos fazer tudo isso, colocar uma pedra e falar: a vida que segue, as coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas que para trás ficam, daqui para frente eu prossigo para o alvo. Ó Deus, ajuda-nos a resolver essa situação. Se tem alguém precisando de perdoar, de ser perdoado, que a partir de hoje faça um milagre na igreja, faça um milagre na nossa vida, na nossa família e ministério. Repreende tudo, Deus, que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Abençoa e nos dê a paz, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sua casa, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, receba essa palavra, receba a cura, receba o perdão de Deus, e seja abençoado, seja livre, e vá em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Todos os dias temos culto aqui às 19 horas, e reunião de oração. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.